Estou com esse artigo na minha cabeça já há bastante tempo, né? É, E a ideia, qual é a ideia? A ideia é falar dos valores. Na verdade, ele começou a diferença entre valores, mandamentos e hábitos. E agora, depois que eu escrevi o artigo, eu acho que tem o primeiro aspecto, assim, digamos, vou fazer um curso, vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer um curso sobre existenciologia bimodal. Depois vem aqui fazer um curso sobre existenciologia bimodal. Qual seria o primeiro passo para a gente trabalhar? Eu acho que a gente, antes de entrar nos valores, a gente entra em alguns paradigmas da visão que a gente tem que ter do Sapiens. São paradigmas mais fortes, que eu não vou chamar isso de valores, que são critérios de decisão, mas que são uma espécie assim de paradigmas de quem é o Sapiens. Então, eu acho que a gente tem, em termos de paradigmas, o primeiro paradigma mais importante é que nós temos escolhas. Nós somos uma espécie que não trabalha no instinto. E aí a gente abraça a nossa querida Ayn Rand, que diz que nós somos, quando ela faz a animologia, e ela diz, nós somos uma espécie que tem a capacidade de ir além dos instintos. Quando eu falo assim, vamos aumentar, uma pessoa que vai no Zeca Pagodismo é uma pessoa, né, que trabalha basicamente com a mente primária, é uma pessoa que tem uma baixa taxa de sapiensidade. Uma pessoa que reflete sobre a sua própria vida e que coloca e que faz mudanças e tem capacidade de se reinventar, é uma pessoa que aumenta a sua taxa de sapiensidade. Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente vai fazer essa conversa é dizer, nós temos a capacidade de se reinventar. Então, isso faz parte, né, dessa abordagem. O outro aspecto que eu acho que é importante, e aí vem na terceira ferida narcísica que o Freud coloca, também ainda nos paradigmas existenciais mais fortes, e eu não estou discutindo valores ainda, né? Isso vai influenciar nos valores, quando Freud diz, nós não mandamos em tudo dentro da gente. Essa é a mensagem principal do Freud. Aí que Freud é fundamental. E aí que eu bato palmas no Freud e botaria o Freud, eu acho que cabe botar o Freud dentro da minha galeria dos meus padrinhos. Aí o cara vai dizer, então você abraça o Freud e a psicanálise? Não. Eu posso pegar uma parte do Freud e rejeitar, como eu faço com o Malthus. O Malthus diz, aumentou a população, a gente entra em crise. Bato palmas para o Malthus. Mas quando ele diz, deixa os pobres morrerem por causa disso, eu já não bato palma. Então eu posso dizer, parcialmente eu concordo com Freud, com o Malthus, e não completamente. E concordo com Freud parcialmente quando ele diz, nós temos um lado da gente que a gente não controla, a gente tem eus internos que a gente não controla. Aí ele vem ego, id, superego, e aí ele entra lá na viagem dele. Eu já prefiro pegar o Kahneman, quando ele diz mente rápida e devagar, e a bimentalidade. Eu acho mais fácil, mais útil para as pessoas. Né? Agora o Mark Mason também, nesse livro dele do Foda aí, recente, né, da esperança, ele também vai trabalhar na bimentalidade. Isso são os paradigmas. São os paradigmas que vêm antes dos valores. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Então, esses paradigmas, então a minha aula, e digamos que eu estou aqui fazendo uma microaula, né, de existencialismo bimodal, a primeira coisa é a gente avaliar essa base dos paradigmas. Se a pessoa não se vê assim, né, não consegue. Então, número 1, nós somos uma espécie que tem capacidade de se recriar e quanto mais você consegue se reinventar, tirar a sua singularidade do armário, etc., etc., mais você está aumentando a sua taxa de sapiensidade. Beleza? Segundo, quando a gente fala
do Sapiens, a gente fala que essa capacidade de se reinventar é a possibilidade de uma mente olhar para a outra e conseguir enxergar que aquela parte, né, que aquela do que está na mente primária, as nossas emoções, nossos traumas, os paradigmas que foram colocados ali, aquela formatação básica obrigatória, aquilo pode ser revisto. Então isso é os paradigmas que vêm antes dos valores. A partir daí, nós vamos para os valores. A partir daí, nós vamos para os valores. Quando a gente chega nos valores, a gente tem um valor que eu considero principal, e aí eu fiz uma tabela que coloquei no artigo para a gente trabalhar nos valores. Então vamos lá. A primeira coisa fundamental é a escolha que a gente faz, que é avalie a sua felicidade por critérios endógenos, de dentro para fora. Aí nós temos uma bifurcação gigante, e é aí que vai estar toda a conversa das civilizações, dos ambientes civilizacionais, dos ambientes de sobrevivência. Nos ambientes de sobrevivência mais centralizados, a tendência é que esse primeiro valor, por isso que eu botei ele em primeiro lugar, é que a tendência é que a gente tenha um critério de felicidade exógeno, de fora para dentro. E quando a gente tem a descentralização, o aumento da descentralização, a gente tem um estímulo para os valores, as avaliações, as métricas serem de dentro para fora. Isso tem uma explicação matemática, que é o seguinte: quando você tem centralização, você tem uma produção centralizada e o consumo precisa ser massificado, e a massificação parte, aí que vem, né, é a cenoura, aquele papo do burro com a cenoura da felicidade, ela passa a ser exógena. Tanto que a gente, nessa crise que a gente teve civilizacional, o way of life americano, né, o importante é ter dinheiro, fama e poder, isso tudo são valores exógenos. Isso tudo são valores mais fracos. Porque a gente quer mostrar para os outros que a gente tem coisas, né, posses também, e isso, no longo prazo, vai mostrando que isso não fortalece, não contribui para uma vida melhor e mais longa. Então, apesar de você ter um aumento dessa métrica exógena, isso não significa, mas todo mundo pensa assim, isso não significa que as pessoas estão vivendo mais e melhor. Porque isso, comprovadamente, isso é a nossa avaliação, né? Quando as pessoas partem para métricas endógenas, elas tendem a viver mais e melhor. Uma outra coisa fundamental, e aí eu botei logo como segundo valor, concentre-se na zona de atuação e não na zona de preocupação. E aí você vai ver que, por exemplo, um dos grandes, e a gente usa, né, a experiência do AA, que na minha avaliação é um exemplo muito bom, né, de marketing de atração e de inovação pessoal numa situação muito complexa, em que você tem resultados muito positivos. Por quê? Porque eles começam e terminam com a oração da serenidade, que a gente chama mantra da potência. Conceda-me serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para aquelas que eu posso, serenidade para o que eu não posso mudar. Isso é zona de preocupação. Esquece. O que eu posso mudar? Eu tenho que ter coragem. E eu tenho que ter sabedoria, e a sabedoria é a escolha de valores mais fortes, para saber a diferença. Quando eu vejo as pessoas na zona de preocupação, é o reclamismo. O reclamismo é zona de preocupação. Às vezes eu estou na sauna e a gente começa a conversar e, vamos falar dos tops do dia? Aí a gente fala dos tops do dia. Agora vamos falar das ofertas que tem no supermercado?
Zona de atuação. Pô, vocês sabem que o ovo não sei aonde é legal? É aí, zona de atuação. Poxa, eu tive um problema em tal lugar assim, assim. Você sabe que vai abrir um supermercado aqui perto agora? Zona de atuação. Agora, vamos falar dos macacos que estão morrendo no Japão? Aí já é zona de preocupação. Eu não posso fazer nada. Então, quando a gente entra nesse papo, a coisa fica... Aí a gente começa a falar do ser humano, do aquecimento global, e a gente não pode fazer nada. Com a informação que tem o ovo ali, eu posso fazer alguma coisa. Quando a pessoa me diz que, poxa, ela está deprimida, eu posso ajudar ela, mas o que eu posso fazer pelos macacos no Japão? Simplesmente ver. E aí o papo começa, então a gente sai para a zona de preocupação e a gente entra no reclamismo. Se antecipe aos possíveis acidentes, né? Aí a gente fala, né, daqueles 4 cavaleiros, né, que a gente conversou aí sobre os 4 cavaleiros da morte, já não me lembro nem qual foi o autor, mas que ele fala, né, do colesterol, problemas, câncer, problemas cardíacos e problemas mentais. Como é que a gente se antecipa? E aí, no geral, fazendo exames, fazendo revisões, evitando determinadas coisas, se conhecendo a nossa família, vendo o que a gente pode fazer, que tipo de prevenção a gente pode ter, desde esse tipo de coisa, a coisas do tipo como eu faço aqui. Eu caminho de um lado na rua num determinado momento, porque tem 2 cruzamentos ali que uma vez eu quase fui atropelado, 2 vezes eu quase fui atropelado. Eu falei, cara, por que eu ando daquele lado da rua para atravessar naqueles 2 lugares, quando eu posso andar do outro lado que não tem aqueles problemas? Que são cruzamentos que tem mão dupla e sem sinal. Então a gente se antecipa aos possíveis acidentes. Se afaste de quem te faz mal, se aproxime de quem te faz bem. Se afaste de quem te faz mal. Né? A codependência, aqueles filmes que a gente vê, aquelas cenas, né? A mulher apanha do marido e continua do lado dele. Né? Pessoas que você vê que claramente vivem reclamando, vivem cheios de problema, etc. Tal. Cara, se afasta. Porque o que acontece? O teu bom TRC cai lá para baixo. Bom TRC, lembro vocês, bom TRC, bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade, otimismo, né? Bom humor, bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Se está baixando teu bom TRC, não entra nessa parada, né? Descubra e pratique as atividades que te fazem subir no teu tapete de Aladim. É o papo do Ikigai. O que faz com que você esqueça do tempo? Que o tempo passe? Claro que tem uma série bacana e tal, babá, beleza e tal, mas assim, o que você faz? Atividade. Não é só passividade. Existe a passividade, que é legal, mas existe a atividade. Né? Estive aqui entrevistando os idosos aqui, as pessoas com mais de 80, tricô, tem 2 pessoas que eu entrevistei que fazem tricô, então o tricô é uma coisa legal. E aí, então, a partir daí, a gente vai caminhar para isso. Mantenha ativo o seu corpo e sua mente, comendo e dormindo bem. Então, as ginásticas japonesas que eu tenho feito, a alimentação estava pesando 98, caí para 91, tenho mantido há mais de um ano 91, eu tenho 1,84 m, então 91 está bom. Então eu criei todo um conjunto de hábitos. Hoje, por exemplo, cheguei cheio de pacote aqui, né, para comprar. Tem que comprar fruta, tem que comprar legume, tem que comprar todas essas coisas. Tem que vou lá, resolvo. Por quê? Porque eu estou apostando nesse longo prazo. E aí é uma coisa bacana. Quando você pensa, né, aí vem outro aqui, né? Pense no longo e não no curto prazo. Quando eu penso no longo prazo, eu estou pensando nos benefícios. Ver o resultado do meu trabalho, que eu estou apostando, né? Todo o desenvolvimento da Bimodais, a gente aposta no longo prazo, a gente prevê determinadas coisas e tem que apostar no longo prazo, bem como eu quero ver meus filhos mais velhos, quero ver minha neta, quero ver meus novos netos que vão vir também. Então tudo isso me beneficia. Eu quero com saúde, não quero estar lá, eu quero estar brincando com eles, falando com eles, contando história, ouvindo história. Então tudo isso me anima, né? Respeite os acordos que você se comprometeu. Então, palavra dada é palavra cumprida. Tem umas coisas engraçadas, né, que as pessoas falam, fulano me traiu.
Não, a pessoa nunca trai você, ela trai o acordo que fez com você. Então você tem que estabelecer, né, e se relacionar com pessoas que cumprem acordo. Aquela pessoa que diz, olha, vamos combinar tal hora, tal, beleza, tal hora. Aí tu chega lá, não tem, o cara não vai, o cara nem dá desculpa. Aí você fala, pô, e aí volta lá para cima. Se afaste de pessoas que não cumprem acordo, entendeu? E aí você vai reparando, então faz aquele esquema, né? Não vá se associar e fazer determinado tipo de atividade mais objetiva sem antes ir testando, né, a capacidade que aquela pessoa tem de cumprir os acordos que ela estabelece, né? Agradeça todos os dias o fato de estar vivo e continuar vivo. Eu faço isso quando estou alongando. Agradeço o planeta de existir, porque aí pega lá o Marcelo Gleiser, né, quando ele fala a raridade que é a gente ter um planeta que nem o nosso. Agradeço a minha existência, a minha procedência, e eu faço esse agradecimento, agradeço a assistência, os apoios que eu tenho hoje, os apoios que eu já tive, e vou agradecendo. Aprenda a se perdoar e perdoar os outros, o que não significa que perdoar, aquela visão ruim do perdão, né? Você perdoa, deixa de ter raiva, mas não necessariamente se aproxima daquela pessoa que vacilou. Você pode perdoar com aproximação ou perdoar com afastamento. Depende de cada situação. Pense sempre no longo prazo, já falei, encare os problemas sempre como desafios que vão te ensinar algo, aquele papinho, transforme o limão na limonada. Todos os problemas que vêm é uma ferramenta ótima de aprendizado para você melhorar os hábitos, melhorar os mandamentos, para que você possa evitar que aquele problema resolver o mais rápido possível aquele problema e, por outro lado, poder superar aquilo e aprender com aquilo e aquilo ali não queimar energia desnecessariamente. E aí, por fim, aprenda a servir o próximo, tanto no ponto de vista, né, de gerar receita para você poder sobreviver, que aí é a base do empreendedorismo, como em determinadas situações, como a gente tem aqui a nossa campanha das tampinhas, estamos na campanha da Mente Centenária, isso aí são meus altruísmos, né? Campanha da Mente Centenária, entrevistando o pessoal. Tem aqui também o movimento dos exilados em Teresópolis, que eu criei aqui para a gente poder trazer as pessoas que estão chegando, que é muita gente chegando, fugindo do Rio de Janeiro, podendo trabalhar à distância. Então a gente vai criando esses negócios, porque tudo isso faz bem para a gente. Vamos lá pegar a frase que abre o artigo. Os valores são para a vida o que as raízes são para a árvore. Repito, os valores são para a vida o que as raízes são para a árvore. James Allen. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, bimodais, estamos fechando aí a sexta imersão, agora já entrando em novembro, fechando dezembro. Estamos aí te convidando, né, para você participar, e aí estou com uma outra novidade, pedindo para vocês depoimentos. Eu não sou bimodal endógeno, eu não tenho tempo eu estou sem grana para participar da escola, estou sem tempo, mas eu vou te pedir para você gravar um áudio. Pode ser um áudio aí, gravar em qualquer lugar, um áudio de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Por que você curte a escola? Por que você acompanha as coisas que a gente tem conversado? Quais são as vantagens que você vê de ser um bimodal, né, mesmo que não seja endógeno? Quais são as vantagens que você tem? Você bota o seu nome, sou fulano de tal, trabalho em tal coisa, e pau. E diz aí quais são as vantagens e tal. Por quê? Porque mesmo que você não possa participar da escola, você contribui para a gente que queira participar. Porque o problema da Bimodais é que a gente tem uma pegada muito disruptiva, e aí o público que a gente precisa alcançar não é um público tradicional mais comum, é um público mais disruptivo. E aí ele pode se identificar com você e dizer, cara, isso aí me interessa, né? Uma coisa é o Nepô dizer, outras coisas são as pessoas falando das vantagens que tem de estar aqui na escola. Então, vou te pedir esse apoio, e se você puder já entrar, e se você quiser sair, né, e participar da escola, a gente está começando a nova imersão, agora a partir de janeiro, e se você quiser entrar agora, eu ainda te dou esse benefício. Tu pega o final do ano e ainda entra lá no ano que vem. Aí tu me manda um zap, tá bom? É isso.